Boa noite, meus queridos. Vamos fazer mais uma live na qual o tema somos iguais. Mas antes, nós vamos ler uma página que o nosso Emmanuel, através do Chico, ditou para nós. Chama-se Aceitação. Diante da dor que nos procure, examinemo-la no íntimo de nossas próprias almas. E se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitemo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. E admitindo-a em nós e conosco, retifiquemo-nos em tudo aquilo de que tenhamos necessidade de corrigenda, a fim de que possamos melhorar-nos para colaborar na construção do mundo de amanhã. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele nos inspire durante essa conversa que nós vamos ter e que Ele também ampare todas as nossas casas espíritas, aquelas que nós colaboramos, aquelas que nós pertencemos, a todo o nosso planeta, a todas as nossas comunidades, nesse tempo difíceis por que passamos. Que Jesus possa nos amparar e que assim seja. Nós hoje vamos falar do somos iguais por uma questão que eu ouvi nesse final de semana. Eu estava numa farmácia e na hora que nós estávamos saindo, tinha um segurança que é negro. E eu saí, logo duas senhoras iam na frente, eu não sei por que elas assim se referiram, e disseram assim, só porque é negro, mas de uma forma assim meio pejorativa. Eu não sei o fato, o que aconteceu, mas aí eu lembrei da história lá dos Estados Unidos, que está repercutindo no mundo todo, do policial que assassinou um companheiro negro. E essa questão desse preconceito de brancos com negros, que acontece lá, aqui e em todos os países, porque isso está repercutindo em todos os países, nos deixa muito tristes. E principalmente quando a gente vê e sabe que tem companheiros nossos espíritas que ainda têm esse tipo de preconceito de cor. Mas existe o preconceito de religião, existe o preconceito das questões de gêneros, de sexo, existe preconceito de ricos e pobres e de pobres para com rico. Existem preconceitos de certas pessoas com relação às profissões que são assim necessárias, mas eu já vi preconceito de pessoas com relação aos lixeiros. Isso lá no Rio, aqui também, né, em Miguel Pereira. Então isso tudo, esse preconceito a essas diferenças, nos deixa muito tristes. E a gente vai conversar nessa live sobre essa situação. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Entre os espíritos, a 115, diz assim, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. A resposta dos espíritos a Kardec é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição
para o conhecimento da verdade e para aproximá-los deles. Então nós fomos criados simples e ignorantes, mas ignorantes de ciência, ignorantes de tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, na parentela corporal e a parentela espiritual, diz-nos assim os Espíritos. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo. Olha só, o invólucro corpóreo. É aí que nós vamos conversar. Se o pai e a mãe fornecem o corpo, porque já existia um espírito. O espírito foi criado simples e ignorante. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós temos um ponto de partida no início. Temos um objetivo que é a perfeição. Cada um tem o seu tempo. Mas somos espíritos. É aí que nós somos iguais. Nós somos iguais nesse interim. O corpo é só um invólucro da essência que é o espírito. É o espírito que tem um objetivo de ir à perfeição, porque o corpo ele vai se desfazer na sepultura. O espírito vai ter vários invólucros. Pode ser um corpo de homem, um corpo de mulher, um corpo gordo, um corpo magro, um corpo negro, um corpo branco, um corpo alto, um corpo baixo, até um anão. Olha só a questão das diferenças. Vamos ser brancos aqui, podemos ter outras nacionalidades, nascemos em outros países, mas a essência nossa é o espírito. Nele somos iguais. E aí? Aí a gente parte do princípio que somos materialistas. A gente está olhando a matéria. Nós estamos vendo a matéria que é o corpo. A gente, quando escolhe uma pessoa para uma relação, muitos escolhem uma pessoa pelo corpo. Mas a gente vê também pessoas que gostam de gordinhas, pessoas que gostam de magrinhos. Conheço pessoas brancas que sentem atração pelos negros, como eu conheço pessoas negras que sentem atração pelos brancos. Olha, essas questões de atração é uma questão da materialidade. Porque na essência, a essência que é o espírito a gente não vê. A gente, o espírito, a gente vê o corpo, não é? Nós temos uma pergunta. O 367 do Livro dos Espíritos diz assim: o espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria não é senão um invólucro do espírito. De novo, como o vestuário é um envoltório do corpo.
Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Então, nós conservamos a nossa essência de espírito. A gente vê o espírito? Não. Os nossos olhos não vê o espírito que está me rodeando. O espírito da minha mãe, o espírito do meu pai, o espírito dos meus filhos. A gente não vê. Porque eles estão num corpo material. Aí nós vemos assim, a pergunta 392 do Livro dos Espíritos ainda diz assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria, sem o véu que lhe cobre certas coisas. Ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição na obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. A gente esquece o passado porque nós temos uma caminhada. Nessa caminhada, daquele princípio até o nosso objetivo, nós vamos cometendo erros. Vários erros. E um grande erro nosso é o preconceito. Se a gente lembrasse, nessa vida, do mal que nós já fizemos, como branco aos negros, em vidas passadas, talvez a gente ficasse horrorizado. Eu conheci uma história de uma criança que desencarnou bebê. A mãe e o pai, eles eram negros, mas tinham um ascendente branco. E essa criança veio clara. Quando essa criança estava prestes a completar 1 ano, essa criança começou a não dormir à noite, a chorar. Nem chorava, ele gritava, ele começava a gritar. E gritava muito que todo mundo se incomodava. Os avós, de um lado negro, de outro lado também negros. Essa criança veio a desencarnar um pouco mais de 1 ano. Essa mãe ficou muito inconsolada e ela procurou um centro espírita para saber o que aconteceu, porque ele era primeiro filho, primeiro neto de um lado, primeiro neto de outro, e era uma criança linda. Por que aquela criança gritava tanto, 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 e de uma hora para outra, essa criança desencarna? O Espírito nos disse que essa criança estava sofrendo um processo obsessivo muito grande. Porque ele tinha sido um dono de fazenda, na época da escravidão, e ele era um espírito que não perdoava o deslize dos negros. Todo deslize de um negro era o açoite ou então a morte, dependendo do deslize. E esse senhor veio desencarnar, e quando desencarnou, o que aconteceu? Ele encontrou com todos esses espíritos que ele prejudicou. E esses espíritos estavam obsidiando ele. Mas ele teve uma mãe, como todo mundo, que às vezes todo espírito que é muito devedor, Deus sempre dá uma mãe, vamos dizer assim, uma santa mãe para educar. Mas nem todos entendem esse carinho, não entendem essa dedicação, esse amor de mãe. Principalmente quando está num corpo homem, num comando, num poder. Então, essa mãe teve merecimentos.
Depois de muito sofrer no plano espiritual a perseguição desses negros, essa mãe conseguiu, através dos amigos espirituais, conseguiu uma moratória para fazer com que esses perseguidores não o reconhecessem. Ele teria que sofrer o processo da reencarnação. E assim, no processo da reencarnação, enquanto ele reencarnava, os espíritos o perdiam de vista. Essa reencarnação dele, com essa mãe, já era a segunda. Para vocês terem uma ideia de como a misericórdia divina é grande. A gente não entende porque a gente só vê a questão material. A gente não vê o enredo espiritual que todos nós passamos. Essa já era a segunda. Mas como nós somos espíritos e somos energias, os espíritos perseguidores logo o identificavam. E passava esse processo de desobsessão. Só que nesse interim dessas reencarnações desse espírito, alguns desses perseguidores eram doutrinados. Alguns deles eram apanhados, sofriam uma evangelização, mas como eram muitos, ele ainda precisava de algumas reencarnações para que esses espíritos fossem diminuindo essa perseguição. Até que Deus queira. O final desse enredo a gente não sabe, porque sabíamos que ele ia reencarnar de novo. Mas que o objetivo dele nascer numa família negra, ser o primeiro filho, o primeiro neto, era dele receber carinho, amor, atenção de negros, para que fosse diminuindo o preconceito dentro da sua alma, como espírito. Olha, por isso que a gente está dizendo que somos espíritos, habitamos um corpo. A gente não consegue ver o espírito. A gente consegue ver espíritos na vidência, mas quando nós somos médiums, nas reuniões mediúnicas, às vezes na nossa casa, mas ver o espírito já como ele foi na última encarnação ou em outras encarnações. Né? Porque Emmanuel aparecia para Chico como Emmanuel, lá do tempo dos romanos. Esse espírito tinha que nascer em famílias negras para ele sentir o carinho e o amor, e eliminando o preconceito. Nós reencarnamos com que objetivo? Nós reencarnamos com o objetivo do progresso, de progredirmos, de irmos atingir aquele objetivo que é a perfeição. Esse é o nosso objetivo. Mas, quando a gente chega no corpo, a gente esquece todo o nosso passado, a gente esquece o objetivo que a gente veio, e a gente, em certa altura, quando não somos muito bem educados, ou como espíritos rebeldes que somos, a gente permanece na mesma. E a gente só vê a matéria, só enxerga a matéria. Nós, mesmo sendo espíritas, ainda somos preconceituosos. Então, nós temos, meus queridos, que passar a ver a vida material como uma circunstância. Que somos espíritos. Essa é a nossa essência.
É como espíritos que nós somos todos iguais. Os corpos são diferentes, mas como espíritos somos iguais, tendo imperfeições. Mas estamos no corpo para perder essas imperfeições. Deixarmos de ser egoístas, deixarmos de ser preconceituosos. Seguir aquela norma do Cristo. Não fazei aos outros aquilo que não queria que fizesses. Mas a gente tem que pensar nisso, não nessa vida questão material, mas a gente tem que pensar nisso como espírito. Não vou fazer com aquele companheiro aquilo que eu não quero que faça a mim. Aí, mas não é o corpo do companheiro. É o espírito que é o companheiro meu. Eu não posso ter preconceito com aquele companheiro. Porque tudo que eu faço ao outro, tudo que eu planto, eu vou colher. Como aquele espírito que eu contei a história. Ele está colhendo o que ele plantou. A doutrina espírita, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, é que ela nos diz isso, que a gente estava comentando. O mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, a gente vê o seguinte: o progresso, o Livro dos Espíritos, na pergunta 780, diz assim: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é a seguinte: é a sua consequência. Todavia, não segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então a gente tem liberdade para a gente escolher as nossas ações, as nossas atitudes. Mas, como somos espíritas, a gente sabe que a escolha nossa é o nosso plantio. E tudo que a gente está passando, as nossas dificuldades, são as colheitas de um plantio passado. Então, por que nós vamos ter preconceitos? Por que a gente tem que enxergar o corpo? Eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, na qual ele disse o seguinte: quando nós nascemos, os nossos pais vão no cartório e nos dão uma identidade. Essa identidade é do corpo, não é do espírito. Olha só. Então, nesta vida, eu estou Vanderlei, mas eu não sou Vanderlei. Eu sou um espírito eterno que estou nesta caminhada, estou reencarnado para um objetivo. O meu objetivo é progredir. E a doutrina espírita vem nos ajudar, através do Evangelho de Jesus, Jesus como nosso modelo. A doutrina explica para nós toda a ciência da vida. E nós continuamos olhando com os olhos só as coisas materiais. Não olhamos aquilo que é a nossa essência, que é o espírito. Ainda não concebemos que somos todos iguais, todos criados por Deus, todos com o mesmo objetivo, no mesmo caminho. Uns à frente, outros atrás. Emmanuel diz que nós estamos numa situação do meio,
Que a gente tem as pessoas à nossa frente, que são as pessoas que a gente admira. Por exemplo, o Chico, que está na nossa frente. Mas nós temos pessoas que estão atrás, nos olhando. Nós olhamos o Chico, seguindo o exemplo do Chico, porque ainda para ter o Cristo como modelo é difícil. Então, o Chico é uma pessoa que foi do nosso tempo, que a gente conviveu nesse tempo, não todos os dias, mas a gente conviveu com as atitudes do Chico. A gente conhece as atitudes do Chico. Mas a gente também tem aqueles espíritos que estão ainda mais atrasados do que nós, que estão de olho em nós, nas nossas atitudes. E as nossas atitudes são do espírito, não é do corpo. Então, nós temos que prestar muito bem atenção nisso. Meus queridos, vamos tentar olhar o nosso companheiro como um ser espiritual. Um ser que está na mesma caminhada minha. Pode ser que ele esteja mais à frente, pode ser que ele esteja mais atrás, mas que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos reencarnados com o mesmo objetivo. Todos nós somos espíritos. Então, aí cabe a tolerância, a paciência com todos eles, sabendo que mesmo esses indivíduos que são preconceituosos, nós temos que ter piedade. Piedade, como Jesus disse lá na cruz: Pai, eles não sabem o que fazem. Alguns sabem. Nós espíritas sabemos. Nós espíritas sabemos que temos o nosso livre-arbítrio. Mas vamos colher na frente. Então, vamos liberar essas imperfeições. Vamos começar a mudar a nossa visão. Vamos começar a ver os nossos companheiros como seres espirituais a caminho de uma perfeição. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente critica o outro, que a gente vê no outro como ser material. Vamos ter paciência. Cada um de nós estamos num tempo, nesse caminho. Que Jesus nos abençoe. Eu espero tenha sido claro. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nos livre das nossas imperfeições, principalmente dessa imperfeição do preconceito, que machuca, que fere. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine e que assim seja. Graças a Deus.